Olá! Esse é um vídeo para você que quer empreender aqui em Portugal, ou seja, ter o seu negócio, uma sociedade aqui em Portugal. Então, fique comigo que eu vou explicar para vocês quais são os requisitos que são necessários para tanto abrir uma empresa aqui em Portugal, quanto para se regularizar aqui em Portugal dessa forma. Então, pode tocar a vinheta. Você é empresário ou quer ser um empresário aqui em Portugal? Já fez o seu estudo de mercado, porque isso é muito importante. Já compreendeu que tipo de negócio que você quer ter aqui em Portugal, quer trazer aqui para Portugal? Qual é o passo seguinte? Então, a gente vai aqui falar sobre, como eu falei, algumas etapas, tanto para abertura de empresa quanto para o visto, para explicar para você tudo que é necessário para abrir tudo, ou os principais aspectos burocráticos e legais para ter uma empresa aqui em Portugal. Então, a primeira coisa, como eu falei, de fato, é você fazer um estudo de mercado, então entender o que negócio que você quer ter aqui, e em seguida já fazer também pesquisas sobre quais profissionais com os quais você vai poder contar para ter o seu negócio. E por que eu falo quais profissionais? Porque se você está fora de Portugal, você vai precisar sim de um auxílio de um advogado para abrir a sua empresa aqui. E também vai precisar de outros tipos de profissionais, como por exemplo um contabilista, que é um profissional que é obrigatório. Por quê? Porque toda empresa aqui em Portugal precisa ter a sua contabilidade organizada, e para isso você vai precisar sim de um contabilista para estar com você a cada mês, todos os meses. Então considerem isso também, esse custo no plano de negócios de vocês, que é o custo para você ter uma assessoria contábil, ok? E claro, o lugar onde você vai instalar o seu negócio e os outros custos todos inerentes ao seu negócio, que eu não posso falar aqui, porque afinal de contas são muitas as possibilidades, né? Seja produção seja confecção, distribuição de algum produto, seja fornecimento de algum serviço. Então são muitas possibilidades para negócios, então eu não vou poder falar aqui especificamente sobre cada um. Dentro de um plano de negócios que vai ser obrigatório lá na frente para fazer a solicitação do visto, que eu vou explicar isso para vocês também, vocês vão precisar do plano de negócios, então já aproveitem a oportunidade para fazer um plano de negócios como ele deve ser, compreendendo todas as vertentes da empresa, tanto de custos, investimento, quando vai ser o retorno, prazos, todo tipo de coisa, organização interna da empresa. Então isso tudo pode ser muito interessante para vocês terem em conta quando forem fazer o plano de negócios e pensarem em planejarem mesmo a empresa de vocês. Uma vez que você já tem mapeado quais são os profissionais e que já teve a percepção de que aquela empresa é viável, que é interessante você fazer esse investimento aqui em Portugal, a primeira coisa que você vai ter que fazer é efetivamente abrir empresa. Para abrir empresa, como eu falei, você precisa de um profissional, um advogado, um solicitador para poder fazer essa abertura aqui para você. E aí, quais são os requisitos? A primeira coisa, os sócios todos terem número fiscal aqui em Portugal. Não precisa ter autorização de residência ainda, mas precisa ter o NIF, o tax number, o equivalente ao CPF do Brasil, vai precisar ter aqui em Portugal. Esse NIF também pode ser solicitado pelo profissional que vai lhe acompanhar, como por exemplo um advogado. E aí você vai precisar sim de um representante fiscal, que é uma pessoa que vai receber suas correspondências aqui em Portugal. E aí com esse número fiscal, que é um documento que você vai ter, a gente vai poder fazer a abertura da empresa. Para fazer a abertura da empresa, a gente também vai precisar que essa empresa já tenha uma sede e também ou seja, um lugar onde ela vai receber as suas correspondências. Empresa, que é uma pessoa jurídica autônoma, então uma sociedade é uma pessoa jurídica autônoma, precisa de uma morada para poder receber as suas correspondências inclusive oficiais, então precisa ter um endereço onde efetivamente essas correspondências você receba, ou alguém receba por você e lhe as entregue. Sendo que não precisa ser um endereço exclusivo seu. Você pode contratar, por exemplo, um escritório virtual, né, que cedia diversas empresas e faz o recebimento dessas correspondências. E também, aí o que mais que a gente vai precisar saber para poder abrir a sua empresa? Quais são os objetos sociais, ou seja, o que você quer trabalhar? E a gente faz esse planejamento, um advogado ele vai conseguir verificar isso e passar para vocês quais são as possibilidades que vocês têm dentro de uma empresa, no sentido de o que é que vocês querem fazer, e construir esse objeto social dessa sociedade de forma que
tudo que vocês forem fazer, isso é muito importante, gente, vocês pensarem já a médio e longo prazo também. Por quê? Porque uma mudança da sociedade, qualquer mudança do objeto social, por exemplo, que é uma mudança, né, da sociedade, ela tem custos associados, né? Então, precisa fazer um registro, uma alteração desse registro perante o IRN. Então, quando vocês já conseguem fazer esse planejamento do que vocês querem trabalhar, ainda que a médio e a longo prazo, não só a curto prazo, com a empresa, você evita um custo lá na frente de eventualmente ter que fazer a modificação do contrato social. Então, planejamento também a médio e longo prazo ele é super importante. Então, já sabe o que você quer fazer, do jeitinho o advogado, por exemplo, vai construir esse objeto social. E aí, a partir disso, claro, com algumas informações também pessoais dos sócios, a gente consegue abrir a empresa, ok? Então, os documentos para assinar, esse tipo de coisa. Assina-se, pronto, faz o reconhecimento como deve ser e faz o pedido do registro da sociedade. A partir disso, essa sociedade, ela vai precisar fazer declarações fiscais e aí, nessa hora, já entra o contabilista, ou não, o serviço de contabilidade já entra para poder fazer as declarações que são necessárias, tá bom? E a empresa vai ficar regular nesse sentido. E aí, claro que a partir disso, é mesmo trabalho do próprio empresário de colocar a empresa para frente, fazer o que precisa ser feito, se precisar de alguma licença ser solicitada, né, obter alguma licença de funcionamento, de autorização mesmo seja para comercializar, seja para armazenar, enfim, são muitas possibilidades. Vocês também, claro, podem contar com profissionais qualificados, autorizados, ou que entendam desse assunto para poder fazer o pedido das licenças, tá? De funcionamento, isso também é super importante. Mas licenças que efetivamente muitas vezes não são pedidas logo no começo, porque não são necessárias já no começo. A partir do momento que elas sejam necessárias, é importante ter. Sabia que é necessário, inclusive, licença para tocar música nos estabelecimentos? Por exemplo, essa é uma das licenças, tá? Se você vai atender ao público e aí você vai tocar música seu estabelecimento, então precisa de uma licença específica para isso também. Tô aqui dando um exemplo, tá? São várias as licenças possíveis e isso também vai depender do seu negócio. Então, uma vez que a empresa já está aberta, está tudo regular, o que a gente pode começar a pensar é no pedido de visto. O advogado, ele também é um profissional que vai poder auxiliar nesse sentido de fazer o pedido do visto, do seu visto. O visto, que no caso aqui específico é o D2, que é o visto para empreendedores, para empresários, ele deve ser solicitado sempre no seu país de origem, onde você more. Então, por exemplo, ainda que você seja um americano, norte-americano, esteja morando no Brasil, para solicitar no Brasil, você vai ter que ter a sua autorização de residência, digamos assim, no Brasil, sua permissão de residência no Brasil para poder solicitar no consulado português brasileiro. Você é brasileiro, pode pedir no Brasil. Se você, por exemplo, é brasileiro e está no Chile, você tem que ter uma autorização de residência no Chile para poder solicitar no consulado do português que é sediado no Chile. Então, já pode fazer a solicitação do seu visto, uma vez que a empresa esteja aberta e esteja já com todas as licenças feitas, com tudo direitinho. E aí, como é que é feito esse pedido? Então, é um pedido que a gente vai fazer apresentando a documentação necessária e uma das documentações mais importantes vai ser, efetivamente, a documentação da empresa. Então, que comprova que a empresa existe, que a empresa está regular perante a autoridade tributária, segurança social. E o plano de negócios, como eu falei lá no início, ele também vai ser necessário para fazer o pedido do seu visto. Por que o plano de negócios? Porque é um documento que demonstra que você sabe o que você está fazendo, que você realmente tem um objetivo para aquela empresa, que aquela empresa é viável. Então, é um documento que vai demonstrar a viabilidade da empresa. Quem é que pode fazer o plano de negócios? Se você sabe fazer o plano de negócios, ótimo, você pode fazer. E se você precisar contar com um profissional para isso, você pode contar com um profissional da área da administração, um gestor. Então, são profissionais que habitualmente estão mais familiarizados com a formulação desse documento e podem lhe auxiliar. Feito o pedido do visto, uma vez que o visto saia, você tem autorização para entrar no país, em Portugal, e aqui ir ao CEF, que já não vai ser mais chamado de CEF daqui a pouco tempo, para ter a sua autorização de residência em Portugal, vai receber o cartãozinho, e esse cartãozinho vai lhe permitir morar aqui, trazer a sua família, né, então a família fazer o reagrupamento familiar e vocês todos residirem aqui e viverem aqui em Portugal,
ter o seu negócio aqui, então acompanhar de perto o seu negócio aqui. Esse é o contexto que vocês têm que ter em mente quando vocês pensam no pedido de visto, ou seja, o pedido de visto D2 para empresários, ele demanda esse processo prévio de abertura da empresa e que pode sim ser acompanhado por um profissional advogado para que vocês tenham mais segurança e saibam que não estão a jogar dinheiro fora ou a perder tempo. Por quê? Porque os processos eles vão ser feitos de forma direcionada e muito objetiva, né? Então, claro que quanto tempo demora? Isso atualmente depende muito, porque a gente depende do serviço IRN para fazer o registro da empresa, depende do serviço dos consulados e do próprio CEF, que não vai ser mais CEF daqui a pouco, o nome vai mudar. A gente também depende dos outros órgãos para que essas coisas saiam e funcionem, mas é claro que fazer isso com um profissional que já conhece todo o caminho, já sabe os trâmites todos, é muito mais rápido, muito mais fácil, mais seguro também. Então, não deixem de contar com esse tipo de profissional quando vocês pensarem em abrir empresa. Então, tenham isso em conta dentro do planejamento financeiro de vocês para a empresa, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários pra gente responder, tá bom? E, claro, se precisarem de algum auxílio, não deixem de marcar a reunião de consulta de vocês para que possamos conversar. Vocês podem entrar em contato com um dos nossos advogados para poder tirar as dúvidas e entender o seu caso específico e fazer efetivamente um planejamento tanto para a empresa quanto para a regularização de residência sua e de sua família, certo? Então, até a próxima. Não deixe de assistir os outros vídeos que temos aqui no nosso canal sobre esses assuntos.